A década de 60 foi... Década de esse é de 60. 61, o incêndio do O Gran incêndio- Circo. então, Nossa. O incêndio do Gran Circo foi assim, também li o livro. E conta-se, né, no livro, Você mas lê tem livro muita leve, mais. tipo Pequeno Príncipe, ou só esses livros? Que eu tô vendo, né? Tudo ela leu, meu Deus do céu. Se fosse você, eu dormiria com o olho li aberto, Turma da cara. Mônica. É. Meu Deus do céu. Eu, hein? Agora eu fiquei envergonhada. Eu nem irrito ela. Nem... Ele falou aqui, não saiu no microfone, ele falou, eu nem irrito ela. No grupo de membros... o Tem pessoal- café? Já tá ele com o cafezinho aqui, Não. ó. Eita. No meu grupo de membros, o pessoal coloca às vezes... Charles, qualquer coisa, coloca abacaxi, a palavra de segurança. É, tem que ter... Pisca pra gente se você tá bem, né? Faz a... Qualquer coisa, manda abacaxi. Caramba, você leu um livro sobre esse incêndio? E era um livro antigo, tava fora de catálogo na época que eu li, aí eu saio caçando. Eu arranjo, cara. Eu consegui um livro. Morreram que fala- muitas pessoas nesse... Morreram. Assim, muita gente. Foi. Agora o número, acho que foram mais de 300 pessoas. Caramba. Obviamente o deve Lene, ter, que tá, é. né? Que tem um Google. Claro. Ele é o possuidor do Ele é Google. esse cérebro enorme que ele tem. Aqui, ó, tá 503 pessoas. É isso aí. Nossa. É porque na hora foram 300 pessoas que morrem na hora, né? É, e assim. depois Aí tem depois ainda vai as que a vão morrendo no fumaça, hospital. Tiveram 800 pessoas que sofreram ferimentos, assim. É isso Meu mesmo. Deus. Então foi assim, era um circo, né? Esse circo ele tava montado no Rio e começaram a dar os espetáculos e era uma época 1960, então aquilo ali era um grande espetáculo, era um espetáculo muito bonito. Mas ele dizia que a lona dele era um tipo de lona que não era inflamável, não pegava fogo, não tinha cera, não tinha resina, Entendi. não tinha nada disso. E as pessoas iam lá comprando ingresso. E a maior parte das pessoas que iam para o circo naquela época eram famílias com crianças. Então, Claro. o número de mortes de criança foi, assim, sem precedentes, assim. Era muito. Inclusive, isso faz parte também da história de um médico que muita gente conhece só como o médico das estrelas, o cirurgião plástico das estrelas, e ele ajudou muito, que era o Ivo Pitangui. Porque quando teve o incêndio, no fundo eles culparam, eu não acredito nessa versão que foi o garoto, eles acharam um garoto que trabalhou no circo, que ninguém pagou, porque ele era um garoto preto e da favela, então, além dele não receber, ele ainda recebeu a culpa por ter colocado como se fosse uma vingança o fogo no circo. Nossa. Então, assim, para você ter uma ideia do que se engolia naquela época. Não, aquilo ali o que aconteceu foi uma negligência. Qualquer ponta de cigarro que caísse ali podia pegar fogo. Porque a lona era inflamável. Só que se esse cara não conseguisse alguém, um bode expiatório para poder jogar a culpa em cima, ele ia pra cadeia. Claro. Então, jogou em cima do menino, o menino foi pra cadeia. Um tempinho depois, apagaram ele com 5 tiros. Olha que conveniente. Né? Então, é por isso que eu falo. Aí as pessoas acham que, né? Bom, então, voltando. Aí, esse cara, ele fazia grandes espetáculos e um dia começou a pegar fogo nessa lona, só que pega muito rápido. Muito rápido. Se alastrou rápido. E foi pro teto. Começou assim, na parte alta, não começou na parte baixa. Então, ele começou a derreter aquilo, como aconteceu na Boate Kiss. A Boate Kiss foi Também assim. derreteu. Por isso que é muito semelhante. Aquilo começou a derreter porque o teto, ele também era de um material que nem de colchão. Então, aquilo pinga nas pessoas. Nossa. São mortes horríveis, assim, pra você pensar, assim, é horrível. Não, assim, eu vi pessoas que deram seus depoimentos no dia do julgamento, não dá pra você acreditar. De quem assim, escapou, de né, pessoas que estavam ali sendo tratadas e dizia assim, eu só pedia pra Deus pra eu conseguir morrer. Porque não morre. Porque eu não tava aquela conseguindo fumaça. morrer. Não, a pessoa já estava fora daquilo, ela já estava sendo quê? tratada. Ela era tão profunda as feridas. Mesmo de quem saiu? De quem saiu, de quem foi salvo. Eu achei que era a pessoa que estava tentando Porque sair. ainda aquele material era inflamável e tóxico, e quem inalou destruiu todo o sistema respiratório por dentro. Então, aquela dor era tão insuportável que eu vi. Esse rapaz, ele chocou muito, porque ele disse: eu lembro que eu tava enfaixado da cabeça aos pés e só tinha um pedacinho do meu rosto. E pousou um bicho no meu rosto. E eu não conseguia falar para tirarem. Putz. Ele dizia, e às vezes eu queria morrer, eu pedia pra morrer. Me lembra até aquelas coisas meio, sei lá, aquelas pragas do Egito, ou cenas apocalípticas, que você fala assim, fulano quis morrer, porque diz que tem uma parte na Bíblia que fala, né, as pessoas
terão tanta tormenta que vão querer morrer e não vão poder morrer. Tipo, Isso na quase tribulação. isso. Na tribulação. Na segunda parte da tribulação. E esse garoto vivendo isso. Ele estava Meu nessa Deus. situação e eu dizia, eu queria morrer, mas eu não conseguia morrer, porque eu não conseguia me machucar o suficiente para tentar me matar. E tiveram casos muito assim. Então, quando aconteceu o incêndio do Gran Circo, aquilo começou a cair e tinha um grande problema, porque era 1960 e podia ter elefante, macaco, leão, e tudo isso era em jaula. Quando começou o fogo, muita gente já morreu logo de cara com aquela primeira despencada, né, fervente em cima daquelas pessoas. Depois os animais começaram a tentar sair da gaiola. Muitos não conseguiram, porque eram animais pequenos, morria antes, intoxicado ou queimado. Mas na verdade uma elefoa que tinha no circo conseguiu se soltar. Ela pisoteou muitas pessoas, só que o jeito que o teto caiu, ele prendeu as pessoas. Então você não conseguia sair de lá de dentro. Só que quando ela passou, ela pisoteou algumas pessoas, mas foi ela que abriu o caminho. Então as pessoas que sobreviveram dessa tragédia foi por causa dessa elefoa que abriu o caminho. Nossa. Porque senão tinha morrido todo mundo nessa situação. Foi assim, uma coisa que as pessoas carregavam de todos os jeitos, até em carrinho de pedreiro, assim. As pessoas para o hospital. E aí não tinha para onde levar essas pessoas. Então tinha um hospital fechado na época, porque diziam que estava tendo umas infecções, umas coisas ali. Foi ali que jogaram a galera. Começaram a levar esse pessoal muito machucado. Então, e eles morriam também muito rápido, porque o corpo entra em choque. Então tinham mães que sobreviveram toda deformada, mas estavam ali mais por causa dos filhos. E morre todos os filhos. Assim, e naquela época o pessoal tinha uma quantidade de filhos maiores, então eram 6 filhos, 8 filhos. Morria todo mundo. A pessoa ficou sozinha. E eles começaram a sofrer depois também um preconceito por causa das cicatrizes. Com o tempo, parece que eles se tornaram meio malditos para as outras pessoas. Ninguém queria ver aquilo. Tudo que é feio causa aquela sensação desconfortável, as pessoas não querem ver. E naquela época, eu acho que hoje ainda acontece. Né? As pessoas não fazem porque é politicamente incorreto e ela pode ser presa. Mas no fundo ela sente a mesma coisa. E quem ajudou muito essas pessoas com cicatriz e também para elas não morrerem, que foi descobrindo coisas. Tiveram países que mandaram remédios. A Alemanha mandou remédio por causa do Ivo Pitangui. Porque o Ivo Pitangui tinha acabado de entrar nessa área de cirurgia plástica. Então ele começou a tentar fazer alguns enxertos de pele, foi o que começou a tirar um pouco da deformidade, porque tinha gente que perdia membro mesmo, de tão queimado. Então, aquilo, ele foi muito útil. E depois todos os outros médicos abandonaram essas pessoas que, assim, já não tinham mais, deu alta. Mas ele continuou acompanhando eles. Entendi. Então, conforme também a medicina foi avançando, ele ajudou ainda uma galera que era muito deformada. Então, todo mundo lembra do Ivo Pitangui como o médico das estrelas. Mas antes disso, ele teve esse papel ajudou, importante aí, né? E sem ganhar R$1, foi de graça. Assim, ele foi público e ele fazia. E basicamente ninguém ficou sabendo disso na vida dele. Então, só quem conhece a história do Gran Circo sabe. E foi uma coisa tão horrível que saiu essa musiquinha. Então, quantas vezes você escutou essa musiquinha na sua vida e você nunca ia imaginar que tinha uma coisa dessa? E no caso do